Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política não há salvação vai tratar das relações exteriores do Brasil, né? A gente volta aqui ao tema das relações internacionais, depois de um tempo falando muito de eleição, falando muito de uma série de coisas, né, que estão acontecendo aqui dentro do território nacional, mas o fato é que as relações internacionais do Brasil são um aspecto fundamental da nossa dimensão política e precisam ser considerados, ainda mais agora que a gente tem mudança de guarda no governo federal, na presidência da República, e tem um contraste abissal entre o presidente que está de saída, né, parece que voltou ao trabalho, ou pelo menos voltou ao local de trabalho, ao menos depois de um certo período recluso ali, cuidando das emas do Alvorada, mas volta ao local de trabalho, mas durante todo esse tempo, esse presidente aí de saída, ele praticamente não deu importância, pelo menos a importância devida, à política externa do país, né? O chanceler antigo aí, que também já não está mais no cargo, Ernesto Araújo, falava que se era para que fôssemos párias com muito orgulho, né? Era melhor ser pária fazendo aquilo que ele acreditava que era certo do que fazendo o que ele considerava equivocado, né? Pelo menos, claro, da sua perspectiva muito peculiar e da perspectiva muito peculiar que tem o próprio bolsonarismo a respeito da política externa. Mas não se trata só de uma perspectiva mais geral que coubesse ao chanceler ou coubesse a uma certa elite intelectual do bolsonarismo, se ela pode ser chamada dessa maneira. Mas o próprio presidente, né, Bolsonaro, tem uma postura um tanto quanto particular, peculiar, eu diria até talvez excêntrica, com respeito à forma como lidar com a política externa. Por exemplo, durante todo esse período, jamais visitou os países da comunidade de língua portuguesa, né? Nunca foi a Portugal, recebeu o presidente português aqui, desmarcou jantar com o presidente de Portugal, fez comício do lado do presidente de Portugal na celebração dos 200 anos da independência, ou seja, uma relação muito complicada. Fora, claro, nós sabemos as caneladas que desferiu, por exemplo, contra o presidente francês Emmanuel Macron, até com comentários desairosos dele e do seu lugar-tenente na economia, o posto Ipiranga, ou ex-posto Ipiranga, pelo menos, Paulo Guedes, a respeito dos atributos da esposa do Emmanuel Macron, coisas desse tipo, ou seja, uma forma muito esquisita de fazer política externa, para dizer o mínimo. E também, claro, um presidente que nos colocou numa condição de párias internacionais também na questão ambiental, né? O Brasil virando um ator, um malfeitor internacional nessa frente ambiental, depois de décadas em que o país era um protagonista nessa discussão, que tinha, na realidade, uma grande respeitabilidade internacional. Não à toa, o novo presidente eleito, né, o presidente Lula, ele teve como seu primeiro compromisso pós-eleitoral importante na cena internacional a ida à COP27, no Egito, onde foi recebido como popstar, né, como uma grande figura, cercado ali de lideranças internacionais, com grande destaque na mídia internacional, que deu muita amplitude à cobertura da visita do presidente Lula, as falas do presidente Lula na COP27, e também ali virou um centro de atrações, por exemplo, de representantes de povos indígenas mundo afora, que se fizeram presentes naquele evento e que fizeram questão de estar ao seu lado, de se deixar fotografar com ele. E o próprio presidente usou uma expressão dizendo: o Brasil voltou, no que causou um frisson ali no público que assistia à sua fala. Mas será que o Brasil voltou mesmo? Essa é a ideia? Isso é uma maneira de entender o que está em curso nessa mudança de guarda da presidência da República e, consequentemente, na mudança de orientação da política externa brasileira? Enfim, para discutir esse tema, eu convidei meu colega, meu amigo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeira vez que vem aqui, é um crime ele não ter vindo aqui antes conversar sobre esse tema do qual ele entende tanto. O professor Davidson Belém Lopes, que é professor, né, de Política Internacional do Departamento de Ciência Política, o DCP, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele agora é Visiting Academic, ou pesquisador visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Oxford, e é um dos grandes entendedores aí da política externa brasileira. E o Davidson topou aqui participar desse episódio do Fora da Política Não Há Salvação, justamente para começar respondendo essa pergunta. E eu
sem maiores delongas, antes mesmo de falar da COP, depois a gente fala da COP, se ele quiser já na resposta falar da COP também, sinta-se à vontade. Eu vou, na verdade, além de dar as boas-vindas, agradecer ao Davidson por topar participar dessa conversa. Eu vou perguntar a ele pura e simplesmente, Davidson, o Brasil voltou? Que prazer enorme poder te responder, professor Cláudio Couto, melhor entrevistador da ciência política brasileira, de longe, e teu convite é uma convocação. Aqui estamos, então, para nos debruçar sobre a política externa do Brasil e para falar sobre as relações exteriores vindouras, né, do governo Lula, do que se passou também nos últimos 4 anos muito tumultuados, momentosos sobre Bolsonaro. Se o Brasil voltou, eu acho que voltou sim. O Brasil se ausentou por bastante tempo. O Brasil, como você bem expôs na sua introdução, teve uma presença tímida na diplomacia presidencial, no governo Bolsonaro. E, para ser justo, acho que antes mesmo de Bolsonaro chegar ao Planalto, a nossa diplomacia presidencial já andava meio deprimida. O Brasil tem uma década aí de sumiço no plano internacional, mais ou menos. Dilma Rousseff não era exatamente um entusiasta das interações internacionais. Temer governou o tempo todo sob muita desconfiança e sob uma certa pecha internacionalmente, né, de ser um presidente ilegítimo. Teve muita dificuldade para se inserir nos primeiros meses, diria no primeiro ano do seu governo. E então Bolsonaro que tem essa conduta muito peculiar, como você bem adjetivou. O Brasil histórico volta com Lula. E o que isso significa efetivamente? Significa que a gente vai voltar a ver um Brasil universalista, um Brasil que não conhece inimigos, um Brasil que buscará explorar as possibilidades da política internacional em todas as latitudes e longitudes. Ficou muito evidente no discurso que Lula faz em Sharm el-Sheikh, no Egito, um discurso notadamente multilateralista, um discurso que faz acenos para o sul e para o norte globais, um discurso que percorre um arco temático muito amplo, que começa, evidentemente, no meio ambiente, mas que atravessa, que permeia as finanças internacionais, quando ele fala de G20, ou que chega à área da segurança internacional, quando Lula propôs a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, acho que esse Brasil voltou. Não é? O Brasil sectário de Bolsonaro, o Brasil que faz acordos bilaterais apenas com as nações que pensam parecido, os países do leste europeu, os países do Golfo Pérsico, os Estados Unidos, desde que sob Donald Trump, né? Esse Brasil vai ficar para trás. Acho que a gente vai resgatar com Lula, com Alckmin, com essa coalizão governamental tão ampla que se elegeu em outubro, a gente deve recuperar o Brasil universalista, para falar em poucas palavras. Eu acho que esse Brasil volta. E o que significou nesse sentido? Você já falou brevemente aí da Conferência do Egito, né, da Conferência de Sharm el-Sheikh. O que significa especificamente a agenda ambiental dentro dessa volta? Porque a gente viu que, vou até lembrar uma coisa, Lula, quando foi eleito da primeira vez, primeiro ministro anunciado por ele, ou primeira ministra anunciada por ele naquele momento, foi a Marina Silva, para o meio ambiente. Né? E eu me recordo bem que isso foi bastante discutido na época, que era um anúncio simbólico do ponto de vista do que aquele governo prometia fazer, ou seja, ser um governo que teria na questão ambiental uma questão prioritária. Marina Silva já era uma figura muito importante no âmbito internacional, dentro dessa discussão ambiental, e agora o Lula começa o seu terceiro mandato, retorna à presidência, de certa maneira, de novo colocando esse tema no centro, né? Qual a importância dessa temática especificamente nessa política externa brasileira? É verdade, Cláudio, assim, é um resgate também do Brasil como um grande ator ambiental. Mas eu acho que tem uma diferença marcante. Desta vez, o Brasil é mais propositivo, aparentemente. Parece que o Brasil que vem aí, a partir de 2023, vai tentar ditar
conduzir, não ser conduzido, ditar os rumos da conversa. E por que que eu tenho essa impressão? Porque Lula ele já estabeleceu algumas metas para si, ele já se candidata a sediar uma COP em 2025, num país amazônico, e, evidentemente, ele expõe o Brasil a um certo escrutínio da comunidade internacional. Ele, alto e bom som, afirma que vamos sim cooperar nessa área temática, ou seja, ele não usa aquele subterfúgio soberanista, a Amazônia é nossa, ninguém tasca, não se aproximem do nosso patrimônio ambiental. Acho que o encaminhamento é bem outro. E por que que o Brasil deve investir nessa pauta ambiental? Eu diria que é o seguinte, Cláudio, resumindo uma longa conversa. Se o Brasil pode pleitear a condição de potência em alguma área temática, é no meio ambiente. A gente não tem excedente de poder na economia, não tem excedente de poder bélico, não tem ogiva nuclear, não é um país que esteja na vanguarda tecnológica, cibernética, nada disso, nada disso. Mas o Brasil tem credenciais ambientais impressionantes e poucas vezes instrumentalizou isso da forma devida. Veja, o Brasil é campeão mundial em recursos florestais, em recursos hídricos, potencial lacustre enorme, energia limpa, produz comida para o mundo inteiro, se deixasse, é o celeiro do mundo. O Brasil tem uma herança das comunidades tradicionais, originárias, dos povos originários. A minha mensagem é exatamente que nunca alcançaremos justiça climática sem justiça social para os povos indígenas que estão na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. O país tem todo tipo de insumo aqui, minerais, é um exportador potente, né? País com uma economia agrária exportadora das mais competitivas do mundo, e pode fazê-lo de forma sustentável. Eu acho que a gente tem credenciais objetivas. Esse é um ponto fundamental. Chegou a hora de alavancar isso. E o que Bolsonaro fazia era o contrário, ele dilapidava o patrimônio político ambiental do Brasil. Ele ceifava as nossas florestas e, com isso, os nossos sonhos, as nossas aspirações de potência, não é? Acho que Lula se dá conta disso, de que é instrumental usar o meio ambiente como argumento propositivo e começa, inclusive, a fazer ganchos interessantes. No discurso do Egito, esse é um dos ganchos fundamentais. Ele securitiza o tema ambiental e diz, em outras palavras, se quiserem que o Brasil seja um bom guardião das florestas, da biodiversidade, dos recursos ambientais, lato sensu, seria conveniente que o Brasil se tornasse membro permanente do Conselho de Segurança, né? Isso é um gancho esperto, mas que faz sentido, da perspectiva brasileira especialmente, e acho que é absolutamente está em consonância com o interesse nacional. É isso mesmo. E é interessante o que você falou, né? Que uma vantagem, um ativo que a gente tem para se colocar como potência nacional não é ter bomba atômica, mas é ser uma potência ambiental. Então, se alguns estão no Conselho de Segurança por serem potências nucleares, talvez para nós faça sentido estar no Conselho de Segurança por sermos uma potência ambiental. É um pouco essa a ideia? Rigorosamente isso. Fernando Henrique Cardoso dizia uma coisa interessante. Ele dizia que o Brasil era o primeiro caso no mundo de soft power, potência do soft power. Segundo, é claro, um pouco otimista e rosado esse quadro que ele pinta, mas era o jeito como ele enxergava o Brasil. Um ator que não tem dentes para morder, mas que consegue projetar uma imagem potente, consegue exportar, né, o seu soft power, conseguia, pelo menos, mediar conflitos, e os brasileiros conseguiam uma receptividade no exterior que era muito impressionante. Então, o Brasil era um país queridinho da comunidade internacional, foi assim por muito tempo, acho que deixou de ser brevemente, mas eu estou plenamente convencido de que o bolsonarismo diplomático, apesar de intenso, ele também é superficial. É um movimento intensamente superficial e não vai ser muito difícil retomar o curso histórico.
O discurso do Lula e a recepção a ele já são indicativos de que, novamente, para recorrer à metáfora que embala esse programa, o Brasil voltou. Agora, quando você diz que o bolsonarismo diplomático é superficial, você pode explicar um pouco melhor essa ideia? O que significa ser superficial nesse caso? Que ele tem efeitos apenas superficiais, é isso? Obrigado por levantar essa bola. Essa é a minha pesquisa no momento. Então, vou deitar e rolar aqui. O bolsonarismo na área internacional, talvez em outros campos também, a gente consiga ver um paralelismo do fenômeno, mas especificamente para essa política pública, né, da política externa e quejandos, né, diplomacia, tudo que está ao redor, o bolsonarismo diplomático se caracteriza, sobretudo, por ser vocal, por ser um fenômeno da retórica, mas por não se converter efetivamente em resultados institucionais, em mudanças de curso dramáticas na condução do dia a dia da política exterior. Isso é muito interessante. Vou dar alguns exemplos aqui para dar carne ao que eu estou dizendo. Bolsonaro prometeu em 2018, naquele documento que ele entregou ao TSE, mal ajambrado, todo improvisado, ele tem algumas linhas de política exterior ali. Era um PowerPoint só, né? Exato. E 2 ou 3 slides tratam de política externa. O que ele diz, literalmente, Cláudio, o que ele diz ali é que o Brasil iria se afastar de ditaduras sanguinárias, que o Brasil rejeitaria o comunismo e se afastaria, portanto, de Venezuela, Cuba, China, que o Brasil buscaria o seu melhor interesse em parcerias com países como, e aqui eu sou literal, tá? Ele cita 3 países, Estados Unidos, Itália e Israel. Esses eram os países, os nossos aliados preferenciais. Bolsonaro prometeu isso, basicamente. Depois vem o chanceler, o Ernesto Araújo, e tenta dar uma certa sofisticação, tenta ancorar esse discurso no ideário do Olavo de Carvalho, dá uma dourada na pílula, passa ali umas camadas de verniz, mas fundamentalmente era um ideário de franja, um ideário tosco, não é exatamente o pensamento de ponta, pensamento, inclusive, nostálgico, ele bebia lá naqueles autores reacionários, pré-modernos, você se lembra bem. A verdade é que, no dia a dia, para além desses discursos, às vezes incendiários, hostilizando a China, constrangendo a França, brigando com todo mundo na Europa, fazendo pouco da América Latina e da África, Bolsonaro não pisou na África. Negócio impressionante. Impressionante. Quer dizer, não foi só nos países de língua portuguesa, né? Nenhum outro país, né? É muito impressionante isso. Né? Pelo menos ele não esteve em missão na África. Pode estar me escapando aqui algum encontro multilateral, mas ele não foi a viagem bilateral. É um negócio muito impressionante a forma como ele se conduz. Ele não foi a mais da metade dos países da América do Sul. Né? Ele não visitou países tão importantes como o Peru, a Bolívia, a Colômbia. Não visitou. Não é? Então, isso tudo, Portugal, como você citou, ele não se dignou a ir a Portugal, é um negócio muito impressionante. E não apenas, não é? Mas ele foi 7 vezes aos Estados Unidos, ele foi 2 vezes ao Catar e aos Emirados Árabes Unidos. Isso não faz nenhum sentido dentro de um mapa racional da política exterior. Então, Bolsonaro foi um diplomata presidencial dos simbolismos. Ele tentou o tempo todo projetar imagens para suas constituencies domésticas. Quando Bolsonaro ia para Israel ou fazia acenos do tipo mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, ele buscava dialogar, na verdade, era com a sua base evangélica, ou cristã, lato sensu, né? Ele fazia um aceno para dentro. Quando ele se aproximava dos Estados Unidos e daquele movimento armamentista, né, da Associação Nacional do Rifle, quando fazia discurso, ele, na verdade, estava olhando era para parte do seu eleitorado aqui, a turma do agronegócio armamentista, ou mesmo o pessoal dos clubes de tiro, da caça esportiva. Bolsonaro talvez tenha sido, Cláudio, e esse é um dos argumentos que eu quero defender aqui, o primeiro presidente brasileiro, na nossa história republicana,
que explorou eleitoralmente política externa o tempo todo. Política externa, para ele, era uma política como outra qualquer, no sentido de que devia dar voto. Ele subverte aquele senso comum de que política externa não dá voto. Ulisses Guimarães brincava com isso. O Itamaraty só dá voto no Burundi. É a frase famosa atribuída a Ulisses. O Bolsonaro entende o contrário. Se não der voto, não vale a pena. Então, ele explora tudo aquilo que pode se voltar para ele sob a forma de capital eleitoral. Então, ele é um fenômeno da superficialidade. Agora, se você monitora, eu fiz esse exercício, o comportamento do Brasil nos fóruns internacionais, o Brasil não muda radicalmente as suas posições. O Brasil continua votando como sempre votava nas questões capitais. O Brasil não muda a alocação dos seus recursos. O Brasil continua sendo membro das organizações internacionais. Não saiu da ONU, como o Bolsonaro tinha prometido. Não tirou pessoal dos organismos globais ou globalistas. Continua mantendo os diplomatas, porque sabe, Bolsonaro aprende depois. Tem um jogo importante sendo jogado no plano global. Não dá para desfalcar o Brasil. Não dá para sair sem que isso gere consequências em cascata para a economia, para a sociedade, para o estado de coisas do Brasil, do nosso país. É muito interessante isso. O caso da China, e aqui eu vou encurtar, porque senão eu vou ficar dando exemplo o dia inteiro. Não, os exemplos são bons, os exemplos ajudam a gente a inclusive se lembrar de episódios que são importantes, né, para ver o que esse governo fez ou deixou de fazer nessa área. É verdade, eu acho que o caso da China é emblemático, eu vou me concentrar nele então. Bolsonaro começa este governo hostilizando a China. A China era um ícone, um emblema do comunismo, fazia sentido naquele mapa mental do bolsonarismo, do olavismo, do Olavo de Carvalho, fazia sentido ir contra a China. O problema é que a gente depende da China hoje muito, muito. 1/3 do nosso comércio exterior é com a China. O Brasil não fecha balanço de pagamentos, para encurtar essa história. O Brasil não consegue pagar as contas sem exportação de minério, de carne, de soja para a China. Tem jeito. A gente precisa fazer superávit comercial, né, na relação com os chineses, e é o commodity agrícola, é isso que vai fechar as contas. Para não falar de uma questão aí mais focal e doméstica, a bancada ruralista começa a ficar incomodada, porque aí, nesse caso, o benefício era do Bolsonaro, o prejuízo era setorial. O pessoal começou a ter problema, a China começou a não gostar dessa hostilização, um dia sim, o outro também. Então, Bolsonaro teve que reverter o curso. Você vai se lembrar que, em um dado momento, no meio do mandato, ele entrega na bandeja a cabeça do ex-chanceler, o Ernesto Araújo, depois de uma pressão feita pelo agronegócio. Foi a Cátia Abreu, enquanto presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, a Cátia se choca com o Ernesto Araújo. Era o tema era a China. E ele é desrespeitoso com ela, né? E muito. Ela estrila com ele. Ela estrila, exato. E depois o Senado se alinha a ela, né? Ela era presidente da comissão, o Rodrigo Pacheco já era presidente do Senado, e há um movimento que vem do Senado Federal para defenestrar, para Bolsonaro mandar embora o seu chanceler. Bolsonaro não resiste, porque sabe que não tinha cacife naquele momento para resistir ao Senado, mobilizado, não é? Coesionado pela Cátia Abreu. Então, acho que esse é um caso legal. Como é superficial o bolsonarismo. Ele começa com as bravatas, com as diatribes, e acaba se curvando ao interesse do agronegócio nesse tema específico, que era a relação bilateral Brasil-China. Então, esse é só para dar um exemplo, tem muito mais coisa, a gente pode falar sobre isso. Mas, no fim das contas, fica pouco. O que fica, essencialmente? O que Bolsonaro conseguiu implementar de mudança na política exterior brasileira? Fundamentalmente em temas de apelo moral, direitos humanos, por exemplo, o Brasil dá uma guinada. O Brasil, que costumava ser um país muito progressista nos seus votos no âmbito internacional, o Brasil sempre foi um país, por exemplo, muito alinhado com as pautas dos direitos LGBT, direitos das mulheres,
Brasil internacional é isso, é até em contradição com o Brasil doméstico. Mais progressista, né? É progressista. Brasil de Genebra, Brasil que vota lá no Conselho de Direitos Humanos, não tem nada a ver com a bancada da Bíblia, né? Não tem nada a ver com o conservadorismo do nosso Congresso Nacional. É descolado. E que faz lembrar, às vezes, um pouco o comportamento do Supremo Tribunal Federal, que também sempre é mais progressista nesse tipo de pauta do que o Congresso, né? Talvez eu fico me perguntando quanto isso não tem a ver com uma certa elite intelectualizada que compõe o Itamaraty e que vai compor também essa alta magistratura, sobretudo a que chega ao Supremo, mais do que, por exemplo, em outros tribunais superiores, para lidar com esse tipo de assunto, né? Perfeito, é disso que se trata, um certo cosmopolitismo. Isso, exatamente. E é rigorosamente isso, quer dizer, por exemplo, Luiz Roberto Barroso é Isso. um homem que foi muito jovem já, estudar nos Estados Unidos, viveu aquele ambiente. Por outros meios, é um diplomata brasileiro, mas que calhou de chegar ao topo da sua carreira no Supremo Tribunal Federal. Podia estar em outro lugar do Estado brasileiro, não é? Então é disso que se trata mesmo. Existe uma certa consciência cosmopolita e isso é muito palpável em órgãos como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Mas isso mudou com Bolsonaro. Os votos do Brasil mudaram muito. Resoluções, pautas em que o Brasil costumava votar a favor, de repente o Brasil começa a se abster, votar contra. O Brasil costumava ser muito próximo dos países árabes na ONU e ser um vocal defensor da criação do Estado palestino. Isso muda, o Brasil se alinha a Israel. Isso tem a ver com conservadorismo doméstico, né? Isso é aceno para dentro, tem nada a ver com a tradição da nossa política exterior, né? E outros temas mais pontuais. O Brasil começa a defender religião na política externa, um link que nunca aconteceu. Esse é um gancho que Bolsonaro inventa, ou que o seu chanceler elabora de forma intelectualizada, mas ele diz era um falso silogismo, era um sofisma que funcionava assim. Bolsonaro é o presidente da maioria. A maioria é cristã, logo, ele deve defender uma política externa cristã, né? Você já ouviu isso de outras maneiras. As minorias têm que se curvar às maiorias. Sim. Esse é o papo do Bolsonaro. Isso se manifestava na política externa também, dessa maneira. Ele até consegue mudar o padrão de voto, mas em temas menos capitais, eu diria. Quando você vai para as questões que efetivamente geram um pacto distributivo, as questões de vida ou de morte, como guerra na Ucrânia, o Brasil é o Brasil de sempre, não é? Com toda a pantomima do Bolsonaro, de fazer aceno para o Putin, depois tentar fazer um aceno no sentido oposto, ele é ambíguo na condução. Mas no frigir dos ovos, o vetor resultante, a busca de uma certa neutralidade no conflito, isso é Brasil histórico, isso é Brasil 200 anos de Itamaraty, Brasil tentando ficar em cima da cerca, no meio do caminho. Aliás, você falou essa questão do conservadorismo interno, né? E parte dessas relações exteriores marcadas por isso. Duas coisas que eu me pergunto aqui em cima de pontos que você levantou, Davidson. O primeiro, a questão da política externa aparecendo como tema de campanha, né? Comparando com os Estados Unidos, né? Em que a política externa sempre também é um tema de campanha eleitoral, mas, digamos, estamos falando de uma superpotência, inclusive militar, econômica, e que tem sempre realmente muita coisa em jogo quando se fala de política externa. Nossos filhos vão para uma guerra em algum lugar e vão voltar dentro de caixões, por exemplo, né? Essa é uma discussão típica dos americanos quando se pensa na maneira como os Estados Unidos vão se envolver ou vão deixar de se envolver em conflitos militares mundo afora. Esse é um exemplo. Ou mesmo a relação deles com outras potências no âmbito comercial com a China, né, ou com a União Europeia, me parece que é um outro exemplo desse tipo de coisa. Ou no caso, por exemplo, de certa comunidade latina, ali, sobretudo na Flórida, os cubanos, na relação com Cuba. Então, tudo isso entra muito fortemente na política eleitoral dos Estados Unidos. Para nós, essas coisas sempre passaram muito longe, né? Tanto que eu me pergunto o seguinte, o quanto
trazer essa questão da política externa para a eleição, na realidade, não é a mesma coisa que discutir, digamos, ideologia de gênero nas escolas. Na verdade, você está falando a mesma coisa, em boa medida. É menos a política externa e mais a pauta moral, usando a política externa como instrumento para isso. É por aí ou tem mais coisa que poderia ser observado? Bingo, exatamente disso que se trata. É um espantalho da política externa, assim tem sido. Tem uma discussão na literatura longa sobre isso, desde os casos dos Estados Unidos, guerra no Vietnã, o impacto que aqueles caixões, quando chegam, a TV começa a mostrar caixões com a bandeira dos Estados Unidos, aquilo mobiliza a opinião pública e aí ganha saliência no Congresso. Né? Geralmente essa é a setinha de causalidade, não é? Uma coisa acaba levando a outra, e depois que o tema chega ao Congresso, aí todos os caminhos levam à politização da política externa. Mas nos Estados Unidos, pelo próprio perfil do país, como você bem disse, falar de política externa, de uma certa maneira, é falar do dia a dia, né? Falar do cotidiano. Tem uma conexão mais clara para o cidadão comum, mais direta. Aquela desconexão que eu estava acusando pouco tempo atrás, do Itamaraty, que é progressista para fora, enquanto a nossa comunidade política doméstica é mais conservadora, fica mais difícil de fazer num país que é tão atravessado pelo mundo como os Estados Unidos, né? Lá é mais ou menos what you see is what you get, né? Não tem muito jeito de estar descolado, de fazer aquilo que o pessoal aqui no Brasil chamava de formalismo diplomático, ou seja, você exporta um país que você não é, né? Você tenta fazer para inglês ver, para fora, né? Enquanto para dentro a gente tem as nossas mazelas todas e uma Constituição diferente, efetivamente. Eu acho interessante, sobre esse tema, para desenvolver um pouco, pensar em como a gente tem assistido à progressiva entrada dos partidos políticos em cena. Isso é relevante. O PT tem uma consciência internacional maior do que a média. O PT já nasce um partido internacionalista. Lá nos anos 80, ele já é um entre os vários partidos trabalhistas do mundo, né? Partidos com conexões populares, e se alimentou muito disso, dessa homologia, desse paralelismo com outros partidos de trabalhadores ao redor do mundo. O PT tem uma secretaria de Relações Internacionais muito ativa desde sempre. O Marco Aurélio Garcia foi durante anos, né, Pois é, o Marco Aurélio responsável por ela, né? Ele foi presidente nacional do partido, foi da Secretaria de Relações Internacionais, e quando ele vai para o governo, em 2003, ele entra e só sai em 2016 com a Dilma, fica o tempo todo assessorando os assuntos internacionais. Ele é o cão de guarda do Partido dos Trabalhadores ali, enquanto ele fica esses 13 anos. Tem uma perspectiva do partido na produção da política exterior do Lula, da Dilma, que vai continuar até agora, em 2023. Note você que essa equipe de transição na área de relações exteriores tem 7 pessoas. 3 são filiados ao PT. Talvez dos grupos de transição, esses grupos de trabalho, seja o mais intensamente petista. Eu não fiz esse exercício, mas são 3. 2 ex-secretários de Relações Internacionais do PT e o Celso Amorim, que é filiado ao PT, né? Então, é muito interessante, o PT leva muito a sério isso. Os partidos, em geral, começaram a encampar essa dimensão, começaram a tentar explorar mais essa dimensão. E veja, mesmo quando o vínculo do político com o partido, do presidente com o partido, é frágil. Olha que interessante. Bolsonaro já passou por 9 partidos políticos ao longo da sua vida. Salvo erro, ele está no 9º agora. Tem uma observação quanto a isso. Tem um pouco, às vezes, de dupla contagem nisso, só pelo seguinte, porque às vezes é o mesmo partido que vai mudando de nome. Sim. E vai absorvendo partidos menores, se fundindo com outros partidos, mas são por baixo, sim. Por baixo. Sem contar o PL, hein? Sem contar o PL. Contando o PL 6. Se não me engano, assim, de sigla é a 9ª. Isso, correto. Perfeito. Perfeito. A 9ª sigla, que é um negócio impressionante, enfim, a relação
E ele não é caso único, a gente sabe, dos outros, né? Mas, veja, mesmo quando o vínculo com o partido é frágil, eu estou falando do PT, e o vínculo do Lula com o PT é muito sólido, né? Mas o próprio Bolsonaro, o clã Bolsonaro, se valeu da relação com o PSL, no caso, o Eduardo Bolsonaro, para se indicar ou para conseguir uma indicação para presidir a Comissão de Relações Exteriores na Câmara Federal. O Eduardo Bolsonaro presidiu aquela comissão, né, por um tempo, e eu conversei com o Rodrigo Maia, e ele me disse, olha, eu sabia o que ia acontecer, mas não tinha jeito, o PSL era o maior partido do Brasil naquele momento. Eles pediram a comissão, eu tive que entregar. Eu não podia barrar. Era um direito não escrito que eles tinham. E assim foi, nós respeitamos, e o Eduardo Bolsonaro se tornou, e ele dizia, o Rodrigo Maia, eu sabia que não era para defender interesse do Brasil, que era para defender a agenda populista do pai dele, para ele poder viajar e se conectar com os pares, essa rede internacional da extrema-direita, mas o partido franqueou esse acesso a ele. Então, os partidos importam nessa seara também, eu acho, sabe, Cláudio? Eu tenho olhado com mais atenção para esse tipo de atuação. Deixa eu te dar mais um número, você vai gostar. Claro. Bom, na Nova República, o país teve chanceleres tanto da carreira diplomática quanto políticos de carreira, políticos profissionais. E entre os políticos profissionais, tem um partido que se repetiu 5 vezes, cedeu quadros para chefiar o Itamaraty, que é o PSDB. Isso passa também um pouco abaixo do radar, não é? Mas o PSDB é um partido muito mobilizado nessa área externa. Laffer 2 vezes, FHC 1 vez, Serra e Aloysio. 5 vezes o PSDB foi quem indicou o ministro das Relações Exteriores. Não tem paralelos. O PSDB, vou te dar outro dado interessante. Entre diplomatas, hoje no Brasil, o Brasil tem mais ou menos 1.500 diplomatas na ativa. Contando com os aposentados, o número chega perto de 2.000, 1.800, 1.900. Mais de uma centena são filiados a partidos. Esse é um número que a gente escavou. É muito Dos interessante. aposentados? Não, tudo somado. Então, nativo, aposentado. Mas a ativa pode estar filiado? Pode. É permitido? É permitido. Interessante. É permitido. E para militares não pode. Eu achei que para diplomatas também não poderia. Não, e há um estigma, não é? O Barão do Rio Branco falava lá no início do século XX que paixões partidárias não se confundem com o interesse nacional. Tem mais de uma centena. Segundo dados do TSE. A gente triangulou e tal. E muito interessante, desse contingente de mais de uma centena, 30% PSDB. PSDB é de longe. O segundo lugar é o Partido Novo, empatado com o Partido dos Trabalhadores. Tem 10. Partido Novo. Aí você vê que não é aparelhamento, é outra coisa, é afinidade eletiva. Sim. É aquela história, né, de um corte socioeconômico-cultural que privilegia esses caras que calham de ser também simpáticos ao ideário do PSDB. Né? Se sobrepõem os planos. É muito interessante. Precisa ver qual o PSDB, né? Porque tinha o PSDB da origem e tem esse de agora que parece mais o Partido Novo mesmo. Saber qual deles é, né? Exatamente, enfim, acho que isso é importante de fazer depois, esse exercício. Porque às vezes se a gente filiada há mais tempo, provavelmente tem a ver mais com o PSDB de origem, né? Não, sem dúvida. Esses dados são desde 79, né, desde que o Brasil volta à atividade partidária, volta a ser pluripartidária, né? Sim. Então, desde 79, eu tenho essa base de dados até 2020. E nesses 40 anos, o PSDB nadou de braçada, é o partido que mais está presente no Itamaraty, né, em vários caminhos. Enfim, só alguns dados de pesquisa que eu acho que, como seu público é, em alguma medida, acadêmico também, talvez interesse. Não, isso é muito interessante. Aliás, uma outra coisa, né? Eu falava dessa relação do conservadorismo interno com a política externa na questão eleitoral, mas há um segundo ponto que também você mencionou e que me chamou a atenção aqui, não uma contradição do que você falou, muito pelo contrário, mas uma situação curiosa, ambivalente na atuação desse governo nessa frente, que é a seguinte: ao mesmo tempo que se alinha com Israel, e aí tem, claro, a relação com os evangélicos,
até bandeira de Israel em manifestação bolsonarista, que tem sido uma marca, a ida de Bolsonaro a Israel, se não me engano, mais de uma vez, né? E além dele foi o pessoal lá depois, o filho, inclusive atrás do spray nasal durante a pandemia, a gente deve se lembrar dessa história, né? Enfim, há uma série de coisas aí importantes. O Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também andando pelas ruas lá, não sei, acho que de Jerusalém, né, com uma camiseta das forças de segurança de Israel. Enfim, há uma série de sinais dados nessa frente. Isso se combina, claro, com esse discurso para os evangélicos, né, se combina, ao mesmo tempo, com aquele discurso da perseguição aos cristãos que se faria no mundo, consequentemente, com um certo afastamento, se não um afastamento total, na realidade, da política de países árabes pró-criação do Estado palestino, e, ao mesmo tempo, é um presidente que vai à Arábia Saudita e diz ao príncipe Bin Salman, que, o esquartejador de jornalistas, né, que gostaria de ser como ele, né, que se identifica muito com ele. Como você chamou a atenção agora há pouco, vai ao Catar, vai aos Emirados Árabes em mais de uma ocasião, né, e também ali se mostra muito à vontade. Os próprios familiares vão até lá, tem aquela famosa foto do Eduardo Bolsonaro com a esposa e a filhinha lá dentro de uma tenda, né, caracterizados como se fossem, não sei se beduínos ou alguma coisa do tipo, enfim, mas dentro de uma tenda. Ou seja, há também uma aproximação com o mundo árabe, das ditaduras do mundo árabe, que não é o mundo árabe pró-Palestina. Não que não haja, as ditaduras do mundo árabe também não sejam pró-Estado palestino, ou pelo menos não tenham sido durante muito tempo. Mas digamos que a outra agenda, é outra turma, é outro tipo de discussão a que se está travando quando se fala dessas duas coisas, né? E aí essa reaproximação, inclusive em algumas posições, você falou dos fóruns internacionais, em votações importantes que houve, né, que o Brasil, em grande parte das vezes, em questões-chave, seguiu a tradição, mas em algumas questões relacionadas a temas morais, novamente, ele se aproxima desses países do mundo árabe na votação de certos assuntos, né? Como é que você vê esse outro aspecto, né, dessa política externa bolsonarista? Como um amigo nosso em comum costuma dizer, é sushi com feijoada, né? É uma combinação improvável. Tá falando do Casarões, não? Não, é o Carlos Aurélio que gosta de usar essa. O Carlos Aurélio Pimenta de Faria, grande figura. Pimenta. Ele usa muito essa, eu gosto, e rigorosamente é isso, não orna, não casa, não harmoniza. Mas acho que o bolsonarismo também é isso, se eu estou entendendo, se eu estou lendo bem essa corrente política. Ele é fragmentário, então ele consegue fazer discursos à la carte, ele consegue atender a diferentes comunidades, subgrupos, com discursos feitos sob medida. No caso da aproximação com o Golfo Pérsico, o que está por trás, em tese, discurso oficial, é a atração de investimentos e, principalmente, cooperação na área militar, armas, compra e venda. Isso tem sido um elemento mobilizador para o Brasil. E veja, nada é muito ingênuo nessa história. Quando você mobiliza essa indústria das armas, você traz as Forças Armadas junto, não é? Via de regra, enfim, eles vão participar, né, de um jeito ou de outro. E também acena para esse movimento armamentista, que é muito pujante hoje, pelo menos em alguns bolsões do Brasil, existe um clamor, né, pelo direito de ter arma, uma certa americanização do discurso, negócio que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é parte desse fenômeno de construir discursos que sirvam para determinadas populações. Mas, ao mesmo tempo, você tem toda a razão. Um líder que se jacta, né, que gosta de dizer que é cristão, de fato, não faz muito sentido essa aproximação com nações que não só não são cristãs, como costumam persegui-los. Tem histórico de perseguição aos cristãos. Não faz absolutamente nenhum sentido no grande esquema das coisas. Mas o bolsonarismo não é muito coerente, né? Pode ser tudo menos isso. Não se acuse o bolsonarismo de coerência, porque acho que seria injusto.
E aí, na verdade, o que tem a ver é com o fato de são países ultraconservadores, né? Sim, é verdade, dá para fazer esse nexo. Dá para fazer esse nexo. A sociedade é conservadora, eu acho que também o autoritarismo, né? O Sim. Bolsonaro, ele saliva, né? Tendo aquele tipo de relação vertical do líder e dos súditos, dos comandados, né? A ele lhe agrada muito essa relação mais autocrática. Eu acho que tem isso sim, sem dúvida. Tanto que na minha aposta, a gente está em época de Copa, né? E tem muito bolão rolando por aí. Embora eu disse até para uns colegas esses dias que bolão legal nessa época é muito melhor do que o bolão da Copa, é o bolão do Ministério do Lula, né? Esse aí é que está mais divertido de fazer conta. Mas o meu bolão, pessoal, é que o Bolsonaro, antes do final mesmo de terminar o seu mandato, ou talvez logo nos primeiros dias pós-mandato, aproveitando o feriado, ele se escafeda para algum desses países ali do Golfo Pérsico, onde ele pode talvez encontrar um certo abrigo e fugir das persecuções penais de que ele muito provavelmente vai ser alvo após deixar a presidência da República. Mas, enfim, isso é outra história. Mas vamos voltar para cá um pouquinho. Para cá eu quero dizer para a América Latina. E as relações com a América Latina? O Brasil voltou também para a América Latina? Como é que a gente pode olhar para isso? Voltou fortemente, e não tenho a menor dúvida quanto a isso. Esse prognóstico a gente não erra, porque, fundamentalmente, quem é responsável hoje por pensar as grandes linhas da inserção internacional do Brasil é o Celso Amorim, ex-chanceler e assessor para assuntos exteriores do Lula, do PT, o Celso que pensa, é o mentor da nossa colocação no mundo. E, claro, a Secretaria de Relações Internacionais do PT, que tem um papel. O Celso é um entusiasta. O Celso acabou de publicar um livro sobre isso, inclusive, sobre relações bilaterais do Brasil com os países da América do Sul. Ele se dedicou, os últimos anos, a pensar isso, esse reposicionamento do Brasil na região. Se a gente olha para aquele grupo de trabalho da transição, como eu disse anteriormente, vai encontrar ali o nome de 2 ex-secretários de RI do Partido dos Trabalhadores. Uma delas é a Mônica Valente, se não me engano, é o sobrenome dela. Isso mesmo. Mônica é diretora executiva, não sei qual que é o título, do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, para além de toda a fantasmagoria, mas o Foro de São Paulo ele é um organismo para articular partidos de esquerda, de centro-esquerda na América Latina. É para isso que serve, não é? Para além de todo o mito, mas é uma instituição que vai colocar as lideranças partidárias de esquerda em contato na América Latina. Eu acho que assim, essa ênfase na região ela é inequívoca, vai acontecer. Até que ponto a gente vai ressuscitar o Unasul? Pode estar no nosso radar, sim. É possível que isso aconteça em algum momento. Mas a principal articulação, eu estou entendendo, Cláudio, ela vai se dar a reboque sempre do tema ambiental. Então, eu acho que o Brasil vai usar meio ambiente, inclusive na região, porque há potenciais também nos nossos vizinhos. O Lula ele menciona no discurso do Egito, que eu acho que é um discurso histórico, se me permite aqui, aquele discurso ele vai ficar nos anais da história. É um discurso de virada, de humor, é um discurso muito bem costurado, e ali há um aceno claro a um organismo chamado OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. É uma organização internacional que coloca 8 ou 9 países em contato para produzir política pública. São países amazônicos, países que compartilham aquele bioma. Já existe essa organização? Existe desde os anos 70, se não me engano. É antiga, bem antiga. Antiga, mas estava dormente. Ninguém levava a organização. Por isso até que eu perguntei se existia já, e a gente mal ouve falar disso. Exato, existe há muitos anos, se não me engano, dos anos 70. Mas agora ela foi ressuscitada naquele discurso do Lula. É um compromisso que ele faz com os países amazônicos de voltar a reunir e a propor, a ser propositivo nessa agenda. Então, eu acho que a ênfase na região vai acontecer.
para voltar aquele tema das viagens do Bolsonaro. O Bolsonaro não pôs os pés no México, ele não viajou para o México. É um absurdo. Ok, teve pandemia e tal, mas o cara foi 2 vezes para o Catar e não foi para o segundo maior país da América Latina. Não foi, depois do Brasil é o México. Então, assim, eu acho que a gente vai reverter o curso, vai ter uma correção de rumos muito radical até nessa área, nessa região geográfica. América do Sul e América Latina vão voltar a ser prioritárias. Aliás, nessa questão amazônica, a Colômbia, que tem uma área importante, né, amazônica, ela está prevista para sediar uma das próximas COPs. Não é a próxima COP, inclusive? Acho que a próxima é em Abu Dhabi. Abu Dhabi? Eu acho que sim. Também no Oriente Médio? Engraçado, né? Porque a gente vai ter essa no Egito. Teve essa no Egito. Talvez. Eu posso estar me enganando. Eu conversei com a embaixadora em Abu Dhabi, ela me disse alguma coisa assim. Tá. Posso estar enganado. Pode ser a próxima, de outro ano. Eu não estou monitorando isso. Tá. Não, eu te perguntei só pelo seguinte, porque tem essa ideia do Brasil de sediar a COP, e eu tinha visto essa notícia de que talvez a Colômbia, enfim, estava no páreo para sediar uma próxima COP, e tem um rodízio regional, né? De onde realiza. E aí eu fiquei pensando, mas será que é uma boa política a gente querer tirar o lugar da Colômbia? Se é que é isso que está em vista, não me parece, né? Ainda mais em se falando de um governo com o qual o próprio governo Lula deve ter bastante afinidade, que é o governo do Petro na Colômbia, que é uma grande virada, né, em termos regionais também. Maior, inclusive, do que acontece no Brasil agora. Se a gente pensar que aqui nunca houve um governo de esquerda lá, a questão é que a gente sai do governo Bolsonaro, né? Então, desse ponto de vista, a virada também não é pequena. Mas, realmente, a gente já teve governos Lula e Dilma e antes, né? E na Colômbia é uma grande novidade, para quem também essa questão amazônica e ambiental é importante, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a guinada lá foi muito impressionante, ainda que também lá, como cá, lá na Colômbia, tanto quanto está acontecendo no Brasil, tem havido uma composição ampla. Sim. Tem muito economista liberal bancando, né, o Petro. Também acontece a mesma coisa lá. Mas o caso do Brasil é um caso que é o contraste com o Bolsonaro mesmo. A gente teve, sei lá, João Goulart, de repente, lá atrás, pode ser entendido já como uma primeira experiência de governo de esquerda. Sim. Não é fácil a esquerda governar no Brasil, né? Dilma, não é simples. Mas o caso da Colômbia me parece uma ruptura ainda mais aguda, mais séria, né? Mas eles estão lá também compondo, tem frente ampla lá também. Sim. Agora, uma outra coisa que me parece importante aqui, ainda pensando nessa questão, eu não vou chamar agora de latino-americana, porque não é mais isso, mas hemisférica. E a relação com os Estados Unidos? Né? O que muda para a gente com essa mudança de governo? A gente viu, né, até logo no começo falei disso, né, esse rápido reconhecimento que você trata, inclusive numa entrevista recente que você deu para um site do FMG, mas esse reconhecimento muito rápido da vitória do Lula nas eleições, inclusive no caso do governo Biden, o reconhecimento veio em menos de uma hora. É uma rapidez, e óbvio, né, que isso não é casual, né? Essa velocidade mostra, entendo eu, uma preocupação. Só que a gente sabe também o seguinte, né, que democracia nas relações internacionais nunca é exatamente um tema tão trivial. É diferente, às vezes, até de direitos humanos no sentido mais geral, né, em que você pode ter um debate no âmbito da ONU. Agora, como você tem na comunidade internacional uma série de países que sequer são democráticos e que participam ativamente da comunidade internacional, tematizar a democracia não parece ser algo, enfim, óbvio e nem tão simples. Vamos debater isso com a China, por exemplo, que é um parceiro fundamental. Agora, para debater com os Estados Unidos, claro que isso faz muito sentido, apesar do histórico americano que a gente sabe, que na relação com a democracia em países latino-americanos tem ali, digamos, um passivo considerável também. Como é que fica, né, essa relação desse novo governo com o governo Biden, diante do que, inclusive, foram as relações do governo brasileiro com os governos americanos anteriores, ou com o governo americano anterior, né, no caso, o governo do Trump? Isso é um super tema também. Vou tentar ser cirúrgico aqui.
Você está certo, em primeiro lugar, ao dizer que o tema da democracia ele não transita tão facilmente nos fóruns internacionais, enquanto a Carta das Nações Unidas defende, propaga, proteção, promoção de direitos humanos. Isso não é um tabu, mas proteção e promoção de democracia é um tabu. Essa é uma dificuldade. Não é simples tratar desse tema. Não está na Carta das Nações Unidas, que é o documento constitutivo da ONU, de uma certa maneira, da ordem internacional liberal. Não consta, não há referência à democracia. E quando o tema entra pela janela. Um secretário-geral faz uma interpretação extensiva da ideia de direitos humanos. Então, assim, entre os direitos humanos, os direitos políticos. E aí bota a democracia, né, o jabuti na árvore. Mas, de fato, não é tão trivial. Na relação hemisférica, aí já é explícito. Existe uma carta democrática da OEA, e os países que compõem essa institucionalidade, a Organização dos Estados Americanos, devem ser democracias. Então, faz parte da missão de Washington zelar pelo ambiente democrático, não é? Faz parte da missão da OEA proteger as democracias do hemisfério. Neste momento, Lula é o compromisso com a democracia aos olhos de Washington. Acho que não é só isso também, não é assim. Para além dessas apropriações mais simbólicas, é claro que, da mesma maneira como Lula representa um contraponto ao autocratismo e ao anti-institucionalismo bolsonarista, Biden é o contraponto ao Trump. Então, esse paralelismo é importante. Ao abraçar Lula, o Biden está batendo no Bolsonaro, que é o Trump dos trópicos. Sim. É o Trump dos trópicos, né? Então tem um jogo aí em infravermelho, um jogo que escapa, mas é por procuração, não é? Ele está batendo por tabela. Então, assim, o que acontece factualmente? Primeiro, o Bolsonaro convoca 70 diplomatas de vários países no mundo para denunciar fraude em urna eletrônica no meio deste ano de 2022. Como os diplomatas reagiram? Reagiram combinando entre si. Acho que a imprensa já fez esse trabalho, né? Já fez um escrutínio legal e mostrou que não teve nada de espontâneo. Aquele pronto reconhecimento do resultado eleitoral e da vitória do Lula, que no caso dos Estados Unidos veio 38 minutos depois do anúncio pelo TSE, aquilo ali é justamente uma forma de dizer ao Bolsonaro que eles não levaram a sério a história da fraude e, muito antes, pelo contrário, né? Que ali eles atestavam uma vitória limpa, livre de fraudes, do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aquele movimento, o contramovimento das embaixadas, leva àquele pronto reconhecimento, processo que foi capitaneado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um protagonismo. A campanha do Lula se aproxima do Departamento de Estado ainda durante o primeiro turno. Houve reuniões entre a equipe do Lula e a turma lá da embaixada em Brasília, e aquilo já estava tudo encenado. Aquela coreografia do reconhecimento não foi espontânea, estava tudo muito bem preparado para gerar o impacto que gerou, para desencorajar qualquer aventura do Bolsonaro e para mostrar que o Lula teria respaldo, que ele teria algum tipo de sustentação internacional. É algo de que ele vai precisar, eu estou entendendo. Não vai ser simples para ele nos primeiros meses, talvez na primeira metade do seu mandato. Ele vai precisar contar com alguma simpatia internacional, né? Então, acho que passa por aí. O Lula é hoje preferível a Bolsonaro. Não quer dizer que seja o candidato dos sonhos, não é, do establishment dos Estados Unidos. Mas, certamente, dadas as opções sobre a mesa, Lula vai ser protegido. É muito curioso, né, porque fosse em 64, o papel que os Estados Unidos jogaram é o oposto. Sim. Os Estados Unidos desestabilizaram ativamente em 64. Agora não. São uma força de contenção, uma força democrática, até onde eu estou enxergando o jogo. E é uma mudança fundamental, né?
Porque esse histórico americano de desestabilizar democracias da América Latina, sempre que você tinha, principalmente, governos de esquerda, né? Ou pelo menos a possibilidade de governos de esquerda, isso é uma guinada brutal, né? E, claro, desse ponto de vista positivo, né? Até porque eles começaram a ver a sua própria democracia ameaçada, que acho que é o que não havia antes, né? Agora, se volta, por exemplo, um governo republicano com uma orientação, se não do próprio Trump, mas de alguém muito à direita dentro do Partido Republicano, talvez a gente tenha uma nova reviravolta aí, né? Acho que sim, e isso também tem bons dados para tratar dessa conversa, desse assunto. É impressionante, Cláudio, como os Estados Unidos exercem essa força de gravidade sobre o Brasil, quando a gente olha também nessa área dos votos nos fóruns internacionais. Isso é uma proxy interessante para alinhamento de país. E você vê com muita evidência como que, quando há mudança na Casa Branca, mudança do partido no poder, isso traz consequência para a forma como nós votamos também, né? E, via de regra, o Partido dos Trabalhadores costuma votar mais próximo, no plano internacional, do Partido Democrata. É interessante isso, né? Eu fiz esse exercício. Agora, o caso do Trump, ele é tão extremo, ele puxou os Estados Unidos para uma posição tão mais pronunciadamente conservadora e nacionalista, no eixo conservador-liberal, conservador, no eixo cosmopolita, nacionalista, nacionalista. Então, assim, o Trump puxou os Estados Unidos para um extremo de tal maneira que, quando, por exemplo, o Temer estava no poder no Brasil, não é? 2016, 17, 18, aumentou muito a diferença, o padrão de voto, a coincidência entre os votos na ONU, diminuiu, se alargou a distância, o hiato entre o Brasil e os Estados Unidos, mesmo sendo o governo do Temer, um governo de direita, centro-direita, mas o Brasil não conseguia acompanhar, o Trump estava bem mais à direita. E essa distância vai diminuir quando o Bolsonaro chega ao poder. Aí sim, aí há um realinhamento, né? E depois, quando o Biden chega, a gente volta a se distanciar. É impressionante isso, né? Mas a mudança traz consequências para a política externa também. E com a União Europeia também é isso que a gente nota, não? Porque a gente, enfim, teve ali também um outro ponto, né? O acordo Mercosul-União Europeia, a rigor, finalmente teria saído, só que o governo Bolsonaro parece que botou esse negócio, não porque ele quis botar, mas porque ele produziu, por parte dos europeus, a disposição de botar esse acordo na geladeira, né, durante todo esse tempo. É menos sensível, sabe? Assim, a União Europeia, digamos que é mais inelástico. As coisas se mantêm mais ou menos. Mas é claro, aí quando chega o Bolsonaro, Cláudio, aí desanda. Porque o Bolsonaro é ponto fora da curva para tudo, né? É difícil. Então, as relações se deterioraram muito com os países europeus. Engraçado é que não é com um ou outro, é com quase todos. É difícil achar talvez só com a Hungria que não, né? Hungria, Polônia, República Tcheca, são os três que eu consigo pensar assim rapidamente. Que tem governos de extrema-direita, os três, né? Esses são governos, exato, de ultradireita, governos que tocam lá no extremo. Mas para o resto, inclusive para os... Veja, eu não diria que o Macron, ele é um esquerdista, ele não é. Ele é um político do centro, sim. É difícil entender Macron como um homem de esquerda, não é. Mas mesmo nesses casos, Bolsonaro tem dificuldade de estabelecer, de fazer as tratativas internacionais. As relações com a Europa pioraram muito com o Bolsonaro. Eu até diria que o acordo União Europeia-Mercosul, embora tivesse caminhado rapidamente em 2019, Bolsonaro bateu no peito e quis ter a paternidade sobre esse acordo que se arrastava por décadas já, mas depois a coisa se estagnou, justamente por desconfianças e por incompatibilidades que eram incontornáveis. E um pouquinho de oportunismo também, não? Talvez, eu acho que sim. Não tem lugar para amador nessa história, não é? Então, claro.
o Bolsonaro, o bolsonarismo, ele é um bom pretexto para você botar o pé na porta também. Acho que sim. Sobretudo por conta da questão agrícola, né? Se você quer segurar um pouco essa discussão, falou, olha, com esse sujeito aí destruindo a Amazônia para explorar madeira de forma ilegal e botar cabeça de gado para grilar a terra, não dá, né, gente? Vamos segurar esse acordo. Só que, ao mesmo tempo, você protege os agricultores europeus, né? Bem, Davidson, muito obrigado aí pela conversa, super esclarecedora, toda essa discussão, dá para a gente entender muito melhor o que é, né, afinal de contas, a política externa brasileira nesses últimos tempos, o que a gente pode esperar do futuro governo, né, o Brasil de volta, né, pelo que você apontou, e claro, né, pensando um pouco nesse contexto mais amplo aí do que tem sido, ao longo da história, a política externa brasileira, ou ao menos desde a redemocratização, para a gente pensar num foco, né, um pouquinho mais recente. Então, quero te agradecer e te devolver a palavra, não só para você fazer as suas considerações finais, mas para você também poder abordar aí, eventualmente, algum tema que a gente possa não ter tratado, que você acha importante tratar agora. Então, Davidson, a palavra está contigo, por favor. Cláudio, foi um privilégio ter podido passar essa hora na sua companhia. Muito bom falar contigo e muito bem roteirizada essa conversa. Parabéns pela condução. Eu acho que a gente vai ter que ficar de olho agora na transição e em quem será o nosso próximo ministro ou ministra das Relações Exteriores. A gente brincava antes sobre a Bolsa de Apostas e como esse é uma grande questão, não é, nesses momentos de transição de governo. Uma das dúvidas que há no horizonte é se teremos, pela primeira vez na história, uma mulher a chefiar a pasta do exterior. Essa é uma questão que está posta hoje. Pode ser que o Brasil, que nunca teve uma ministra de Relações Exteriores, nunca teve uma secretária-geral do Itamaraty, nunca teve uma embaixadora em Washington, ou Pequim, ou Moscou, ou Buenos Aires. Pode ser que o governo Lula ele quebre essa escrita e emposse, a partir de janeiro, a nossa primeira ministra do exterior. A ver o que o futuro nos reserva. Grande abraço e muito obrigado por tudo. Muito, muito, muito bom, Davidson. Brigadíssimo. Bem, então, com essas palavras finais aí do Davidson, a gente encerra mais este episódio do Fora da Política Não Há Salvação. Eu termino agradecendo muitíssimo a ele por toda essa conversa e, como eu sempre faço, estendo aí também o agradecimento a todo mundo que acompanha o Fora da Política Não Há Salvação nos vários meios pelos quais ele pode ser acessado, seja no canal do YouTube, seja por intermédio do podcast, nas mais de 20 plataformas em que ele está disponível e cada vez um número maior de plataformas aí aparecendo. E, claro, agradecer também, mais especialmente ainda, a todos e todas que têm apoiado o canal por intermédio dos diversos meios que permitem esse apoio, seja o botãozinho do Valeu Demais lá no canal do YouTube, seja se tornando membro do Clube dos Canais, o que possibilita uma contribuição contínua, permanente aí ao projeto que a gente faz aqui, seja ainda fazendo uma assinatura simbólica no benfeitoria.com, o site do benfeitoria.com, em que o projeto do Fora da Política Não Há Salvação está também abrigado, ou ainda, até, para quem preferir esse outro instrumento, fazendo um Pix, né, por intermédio da chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação, que é contato@fora da política não há salvação.info. O e-mail do canal para contato@fora da política não há salvação.info. Então, para quem quiser fazer a contribuição via Pix, essa é a chave, claro, é também o endereço eletrônico para quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser mandar aí sugestões, fazer algum tipo de questionamento, né, fazer algum tipo de crítica ao trabalho que vem sendo feito aqui. Então, de tudo isso, eu termino por aqui e me despeço. Até a próxima.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.